Oi, gente, aqui é a Tayane. E bom, gente, esse aqui é a nossa continuação da Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8080 de 90. Essa aqui é a nossa aula de número 4. Lembrando que as outras, elas estão disponíveis aqui no canal. Demorei um pouquinho a fazer essa parte 4, mas finalmente ela saiu. É que são tantos assuntos aí que realmente acaba embolando. E bom, gente, já de cara aqui eu queria dar parabéns à Mariana, que foi a pessoa que nessa semana ela passou na prova aí de agente de saúde, ela voltou no canal, ela avisou, ela fez o relato dela e eu fiquei muito feliz porque é muito bom a gente saber que o canal ele contribui para a aprovação, né, de vocês. Então assim, eu fico realmente muito feliz. Então eu gostaria de agradecer também a Mariana por ter acompanhado aqui o nosso canal. Muito obrigada e obrigada a vocês que assistem aqui. E já lembrando que, por favor, quem não é inscrito no canal, inscreva-se, aproveita e deixa o like aí no vídeo, deixa o gostei, que isso ajuda muito o meu trabalho aqui dentro do YouTube. Mas vamos aqui agora para a lei orgânica. E nós paramos, gente, no capítulo 3, que fala da organização, da direção e da gestão do SUS. Essa parte aqui é bem tranquila. Hoje a gente vai falar do artigo 8º ao 13º. De um modo geral, são artigos de fácil compreensão, não são complicados e sim, eles são bem recorrentes dentro de prova. O artigo 8º ele diz o seguinte: as ações e serviços de saúde executados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, porque só recapitulando aqui, gente, que como nós já vimos em outros vídeos, a iniciativa privada, ela pode participar do SUS de forma complementar. Serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente. O que quer dizer esse artigo 8º? Na nossa Constituição, gente, lá de 88, ela já define para nós o que é uma rede regionalizada e hierarquizada, quando ela menciona a descentralização do poder. Isso significa dizer que as decisões e planejamentos, eles não ficam restritos apenas lá em Brasília. Vamos dizer assim, tudo é dividido, inclusive as responsabilidades entre a União, o Distrito Federal, os estados e os municípios. E uma das diretrizes do SUS, inclusive, é a regionalização, que para poder resolver os problemas relacionados à saúde da população em uma área delimitada, nada melhor do que estar próximo ali do problema para conseguir resolver. Porque de repente, gente, lá em Brasília, lá no Ministério da Saúde, eles não sabem certinho as necessidades aqui da minha cidade, o que precisa mais, o que está mais tranquilo, mas a prefeitura daqui sabe, por isso é necessário essa regionalização e também é necessário a hierarquização, para saber ali os níveis de complexidade. A gente vai do mais simples ali ao mais complexo. E nós temos isso dentro da área da saúde, na parte inclusive dos tratamentos, né? Dos pacientes. Ou seja, é importante essa regionalização e essa hierarquização. Então, assim, o artigo 8º ele não tem mistério e ele já tem a complementação também no artigo 9º, que diz que a direção do Sistema Único de Saúde, o SUS, ela é única, essa direção ela é única, de acordo com o que já está na nossa Constituição, sendo exercida em cada esfera do governo pelos seguintes órgãos. Quando a gente diz em cada esfera do governo, a gente pensa na União, no Distrito Federal, nos estados e nos municípios. E lá na União vai ser exercido pelo Ministério da Saúde, nos estados e no Distrito Federal pela Secretaria Estadual de Saúde ou órgão equivalente. E no âmbito dos municípios pela Secretaria Municipal de Saúde e equivalente. E essa direção única aí, gente, em cada esfera do governo, significa que o SUS, apesar de seguir os mesmos princípios e diretrizes na União, nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, apesar disso, o SUS ele deve agir em cada uma dessas esferas de governo com os interesses e particularidades de cada uma dessas esferas, tendo em cada uma delas autonomia política e administrativa. Por exemplo, quando a gente estava na fase mais crítica da pandemia, eles decretaram que nós teríamos que usar máscaras, lembram? A gente tinha que usar máscara
a partir do momento que saísse de casa, transporte público, nas vias públicas, ou também quando nós tínhamos que entrar em algum determinado comércio. Só que depois isso foi, de certa forma, afrouxando. Então, o que eles decidiram lá em Brasília? Que os prefeitos é que decidiriam se o uso da máscara seria obrigatório ou não. Tanto que em algumas cidades, rapidamente, os prefeitos decidiram que as pessoas não seriam obrigadas a usar máscara. Em outras cidades, até pouco tempo, ainda era obrigatório o uso de máscaras em transportes coletivos ou quando você estivesse andando na rua. Em outras cidades, só quando você tivesse que entrar num local fechado que você teria que usar máscara. Isso, gente, isso é ir de acordo com interesses e particularidades de cada uma dessas esferas. Por mais que a gente saiba que as ordens maiores, vamos dizer assim, elas vêm lá da União, eles têm esse respeito pela autonomia política e administrativa que o Estado tem e os municípios têm, ou seja, aquilo ali que o prefeito ele decide é respeitado e o que o governador decide nos estados também é respeitado. Por isso a gente diz que tem a direção do Sistema Único de Saúde, a direção do SUS, ela é única, mas a gente respeita, tem esse respeito, essa autonomia política e administrativa. E aqui nós vamos falar sobre os consórcios, tá? Os municípios, eles poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam. Bom, gente, esse consórcio público, que a gente pode entender que é uma parceria entre municípios, a gente diz que é um consórcio intermunicipal na área da saúde. É como se fosse uma associação entre os municípios para realizar atividades conjuntas relacionadas à promoção, proteção e recuperação da saúde da população. O que significa dizer isso? Por exemplo, de repente aqui na minha cidade, né? De repente não, aqui na minha cidade tem o centro de hemodiálise. Numa cidade vizinha não tem, então o que eles fazem? Eles mandam pacientes para cá, já por causa dessa parceria entre a minha cidade e um outro município aqui da nossa região. Na minha cidade não tem hemonúcleo, então o hospital daqui está precisando de sangue. Vai buscar na cidade vizinha, no município limítrofe, ou apenas no município aqui da nossa região, mas está aqui entre a gente. Por quê? Graças a essa parceria entre municípios. E aqui no parágrafo 2º já diz que no nível municipal o SUS poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos técnicos e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde. De repente, aquele município ele não pode prestar ali todos os atendimentos necessários para alguns tratamentos, né? Como, por exemplo, o tratamento do câncer. Mas um outro município ali pode, então tem essa parceria entre municípios. Em exemplos bem simples, isso seria o consórcio aí intermunicipal. E vamos aqui para o artigo 12. Por quê? Falar, Tayane, mas o artigo 11? Eu até fiz questão de colocar aqui, gente, que ele foi vetado. Por isso, é sempre importante a gente estar estudando a lei atualizada, porque quando a gente vai estudar ela já ultrapassada, de repente você iria estar lendo o artigo 11º, sem necessidade. Então, leia sempre atualizado para ver o que foi revogado, o que foi adicionado, o que foi vetado. Então, aqui a gente já vai passar para o artigo 12, que vai falar das criações, sobre as comissões intersetoriais que terão que ser criadas. Olha só, serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil. Bom, gente, para o bom funcionamento do SUS, é necessário e obrigatório a criação de comissões permanentes que discutam assim, no bom sentido, claro, eles debatam políticas públicas. E aí a gente já cai aqui no artigo 13º. Por quê? Porque quais seriam esses assuntos que são primordiais e que precisam ser abrangidos, que precisam ser debatidos nessas comissões intersetoriais? Alimentação e nutrição, saneamento e meio ambiente, vigilância sanitária e farmacoepidemiologia, recursos humanos, ciência e tecnologia e saúde do trabalhador. Aí, de repente, vocês vão pensar, Tayane,
É necessário que eu leia cada um desses, vá mais a fundo para saber? Eu não vejo necessidade, gente. O que é importante é vocês saberem o que essas comissões intersetoriais precisam debater, que são esses aqui, ó. Alimentação, recursos humanos, ciência e tecnologia. Mas, muitas das vezes, dentro do seu edital do concurso, já tem essas matérias. De repente, dentro de outras matérias, em outro contexto, vai estar lá saneamento e meio ambiente, principalmente se você estiver estudando para ser agente de endemias, vai ter alimentação e nutrição dentro de determinantes e condicionantes, tá? Saúde do trabalhador, a gente já falou aqui mesmo dentro da Lei Orgânica da Saúde, então eu não vejo necessidade de vocês terem que se aprofundar tanto nessas coisas, porque automaticamente quem está estudando para coisas da área da saúde, isso aqui acaba entrando ali ou aqui ou ali em outra matéria. Mas o importante é vocês saberem o que precisa ser debatido por essas comissões intersetoriais, tá ok? Bom, gente, bem tranquila essa parte, não tem mistério, eu vou parar por aqui até mesmo para o vídeo não ficar longo, não ficar maçante, né, não ficar cansativo. Mais uma vez, obrigado pela participação de vocês no canal, comentando, deixando depoimentos, tirando dúvidas, obrigada mesmo, e mais uma vez aí, bons estudos!